campo harmônico tem sido vilão aí de muita gente, mas o campo harmônico, na verdade, ele é o mocinho da história. Ele só ajuda o músico. O que acontece é que muita gente que está iniciando acaba entrando num caminho errado de estudo e, claro, né, não consegue entender o campo harmônico, os acordes, e tenta decorar, às vezes não funciona dessa maneira. Eu vou passar umas dicas aqui simples, bem fácil, na prática, para você utilizar os acordes e aprender os acordes do campo harmônico no violão, usando exemplos de músicas aqui também. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não perca nenhum detalhe da aula, que a aula realmente hoje está muito legal. Como eu sempre falo, aqui está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical. Falando de campo harmônico maior, ele é padronizado. Isso é muito legal. Muita gente confunde achando que ele vai mudar quando muda de tom. Não muda. Claro que a gente pode acrescentar sétimas, nonas, mas ele é padronizado. O que seria isso, Marconi? O primeiro grau ele sempre vai ser maior. O segundo vai ser sempre menor, o terceiro menor, o quarto vai ser maior, o quinto grau vai ser sempre maior, o sexto vai ser sempre menor e o sétimo também vai ser sempre menor com a quinta diminuta. Isso é padronizado para o campo harmônico maior. Mesmo que você acrescente uma sétima, uma nona, por exemplo, se eu fosse acrescentar uma sétima, os únicos acordes que levam sétimas maiores é o primeiro e o quarto grau, tá bom? Por exemplo, eu estou no Dó. Então, esse é o primeiro grau e o quarto grau é o Fá. Ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, esse, se eu fosse colocar sétima, seria sétima maior. E o quarto grau também, sétima maior. Os outros acordes, os outros graus, vão levar sétimas menores. Mesmo o quinto grau, que é um acorde maior, a sétima também é menor. Entenderam? Isso é padrão. Então é só estudar isso que eu falei que dá certo. Uma outra regra que tem no campo harmônico, que é única também, serve para qualquer campo harmônico maior, mesmo mudando de tom, é a distância dos intervalos, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, vai ser sempre igual. Então a regra é que do primeiro para o segundo ele tem um tom, do segundo para o terceiro também tem outro tom, do terceiro para o quarto é meio tom, já muda. Só do terceiro para o quarto, até agora. Do quarto para o quinto é tom de novo. Do quinto para o sexto é tom. Do sexto para o sétimo é tom de novo. E do sétimo para o oitavo, que é a mesma nota que a primeira, né, que é a oitavada. Por exemplo, se fosse Dó, seria Dó de novo. Então, do sétimo para o oitavo é meio tom. Então, a regra fica fácil. Né? Aquela estrutura, que os acordes são maiores e menores, e agora a distância dos intervalos. São essas duas regras básicas para você entender o campo harmônico. E claro, eu vou dar uns exemplos aqui, dicas de como estudar no violão. Agora que você entendeu que o campo harmônico segue um padrão, tanto nos acordes quanto nos intervalos, fica mais fácil o entendimento. E as músicas acontecem a mesma coisa, mesmo mudando de tom. Se a música sai do primeiro grau e vai para o segundo grau, se você mudar de tom, vai acontecer a mesma coisa. Então a primeira dica aí é você estudar pelo grau, não decorar os acordes. Então, por exemplo, vamos supor que a música começasse em Sol e foi para o segundo grau, Lá menor, depois foi para o Ré, que é o quinto grau. Tudo bem? Ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, quinto grau. Então, é o famoso aqui 2, 5, 1. Só que eu vou utilizar com sétimas, tá bom? Você pode utilizar sem as sétimas se você está iniciando e não sabe fazer ainda. Mas o importante é que o acorde aqui, o primeiro grau seja maior, o segundo menor, seguindo a regra lá atrás.
e o quinto grau maior. Eu vou usar com sétima, mas o importante é o núcleo, né? É a composição do acorde, ele sendo maior ou menor. Então vamos lá, primeiro grau. Eu fiz isso, ó. Segundo, quinto. Então a primeira dica aí é você trabalhar essa cadência mudando de tom, porque você acaba fazendo essas estruturas e aprendendo essas estruturas partindo da quinta corda também. Então, é muito interessante esse estudo, porque você acaba criando um vínculo maior no braço. Então, se eu sei fazer o primeiro grau aqui, eu preciso fazer também aqui na quinta. Então, eu vou mudar de tom agora, eu vou cair para o dó. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu comecei no primeiro, agora mudando de tom para o dó. Primeiro, segundo e quinto. Então, toda música acontece isso. Se a música ela tem 2, 5, 1, você pode mudar para qualquer tom que ela vai acontecer ou vai fazer a mesma coisa. Tudo bem? Então é importante estudar o intervalo, ó, do primeiro para o segundo é um tom, e o quinto grau aqui, olha, você começa a perceber que o quinto grau está em cima do primeiro quando a gente começa na quinta corda. Então vamos lá. Mesma coisa, ó. Mesma coisa. Então, é assim que a gente começa a entrar no campo harmônico, na prática, de uma maneira correta. Ainda em cima dessa dica aí de parar de decorar os acordes e trabalhar em cima dos graus, eu vou dar exemplo aqui de uma música Primavera, do Tim Maia, só um pedacinho, e vou tocar em Lá maior aqui, ó, Lá com sétima maior, que é o primeiro grau. Vou fazer o terceiro grau menor, lembrando da estrutura lá, que o terceiro grau é menor, vou colocar com sétima. Segundo grau também é menor, que é o Si menor com sétima, e o quinto grau maior. Tudo bem? Posso fazer ele com sétima também, ou simplesmente Mi. Olha só como é que ficaria. Depois eu vou mudar de tom e não vou decorar os acordes. Eu vou pelos graus e vou colocando os acordes, porque eu sei que o segundo grau é menor, o terceiro grau é menor. Quando a gente estuda, a gente sabe, então fica mais fácil. Olha só. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Ficou até muito grave, porque o Tim Maia cantava bem grave, né? Então eu fiz o primeiro grau, poderia ter feito aqui, ó. Quando o inverno chega. Mesma coisa. Só que eu fiz aqui, solto, né? Olha aqui, ó. Eu quero estar junto a ti. Então eu usei primeiro grau, terceiro grau menor, segundo grau menor com sétima e quinto. Então, Marconi, eu posso pegar isso tudo, trabalhar com os graus e mudar de tom? Sim, é a maneira correta. Tanto para estudar a estrutura e para estudar os intervalos. É a melhor coisa que tem para treinar na prática o violão. Então, por exemplo, eu vou aumentar um tom e meio. Quem seria um tom e meio depois de Lá? Lá, um tom, depois Si, depois de meio tom, Dó. Então, eu vou aumentar para o Dó. Aí eu vou tocar em Dó agora, ó. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Usei o primeiro grau, lembrando que é a mesma estrutura. Se estava com sétima maior aqui o primeiro, eu vou colocar também com sétima maior, quando eu mudar de tom. Aí eu consigo mudar de tom qualquer música e acabo estudando o campo harmônico corretamente. Ó, né? Primeiro grau, né? Terceiro grau menor, posso fazer com sétima. Poderia fazer com pestana aqui, ó. Quando o inverno, né? Bem aqui, ó. Podia ir lá pro agudo também, não tem problema nenhum. Depois voltar. Eu quero estar junto a ti. Por que eu poderia ir para o agudo? Porque eu sei que o terceiro grau aqui ele é menor, porque eu já estudei o campo harmônico.
Então, menor com sétima. E o segundo também é menor com sétima, a mesma estrutura, ó, mesmo desenho. Então, é assim que estuda, né? Tem várias maneiras legais de estudar, mas essa maneira é uma delas que realmente funciona e é muito interessante para quem está começando a estudar. Nessa terceira dica, vocês vão perceber que eu vou melhorar a música, a cadência, só que eu não vou sair do campo harmônico. Eu só vou utilizar uma técnica que é de inversão, muito legal. Vou até colocar um vídeo aqui embaixo falando sobre inversões também, que é muito legal. O importante é você não fugir à padronização do acorde. O quinto grau maior, ele vai continuar sendo maior, mesmo que eu faça uma inversão, coloque uma sétima, uma nona, não importa, mas o padrão do acorde, quando é maior ou menor, ele tem que continuar. Eu vou usar como exemplo agora uma música antiga, gospel, que é um corinho, que vem o Senhor a minha vida oferecer um pedacinho, só o início, depois eu vou mudar de tom e vou usar esse processo todo usando os graus do campo harmônico. Vou começar em sol, preste atenção. Vem o Senhor minha vida oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Até aí. Perceberam que eu usei inversões, melhorei a música, mas eu continuei no campo harmônico. Eu fiz o primeiro grau, fiz o quinto grau invertido, fiz o sexto grau menor, botei sétima, mas menor, sexto grau, fiz o quarto grau, o sétimo maior, fiz o primeiro de novo, mas fiz uma inversão aqui, o sol com baixo e si, que dá um brilho na música. Depois eu fiz o segundo grau menor, depois eu fiz o quinto grau aqui, só aqui com sétima e décima primeira, para ficar bonito, ó. O sol é décima primeira de ré. Depois eu fiz o ré com sétima. Deu um brilho na música, mas eu não saí do campo harmônico. O importante é você entender que você, mesmo melhorando a música, você precisa trabalhar dentro de uma tonalidade. Entenderam? Então, ó, certinho. Tá? O bom aqui também é que você acaba estudando e sabendo que o quarto grau está embaixo do primeiro. Você começa a estudar que o sexto grau está um tom e meio atrás aqui, ó. Mesmo que eu tivesse lá, por exemplo, ó, o sexto grau está aqui, ó, um tom e meio atrás. Você já sabe que é menor, então menor. Tudo bem? Poderia fazer aqui, ó. Vem o Senhor minha vida oferecer. Mesma sequência, como oferta de amor e sacrifício, com quarta, né? E varia, fiz aqui, mas poderia ser aqui. Entenderam que o importante é seguir a padronização do campo harmônico e entender o processo, mesmo mudando de tom, mesmo alterando os acordes, colocando uma sétima, uma nona, colocando inversões, ele continua sendo grau. Se ele é quinto, ele é quinto. Se ele é segundo, ele é segundo. Então é importante estudar com calma que vai dar certo. Vou passar uma última dica aqui, não saia daí. Dica de mestre, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou rapidinho aqui na aula. Você que está precisando estudar harmonia, quer ficar fera na harmonia, eu preparei um curso com 36 aulas em vídeo, material em PDF, bônus de estudo lá no final. O curso é vitalício, muito show de bola, uma aula bem didática, onde eu abordo todos os assuntos de harmonia, desde o início até o final, dando exemplos práticos no violão. Tá muito legal, show de bola, vale a pena você conhecer esse curso e investir em você mesmo, tá? Esse conhecimento harmônico vai te ajudar em todos os sentidos na música. Dá uma olhadinha na página lá, onde você vai ter acesso ao conteúdo e o valor que está excelente. Vou colocar no canal, vou colocar no meu site e vou colocar também na descrição desse vídeo, tá bom? Dá uma olhadinha que vale a pena. Além do curso, eu também tenho um e-book sobre o campo harmônico para iniciante. Muita gente só precisa estudar o campo harmônico, então vale a pena essa aquisição. O preço está excelente. Eu vou colocar também o link aqui na descrição. Tanto o e-book quanto o curso
vocês vão estudar na plataforma Hotmart, uma plataforma totalmente segura. O e-book você consegue, passando os dias depois da compra, você consegue baixar ele todo se você quiser, tá? Nem precisa, porque você vai estudar na Hotmart, mas se você quiser, tem essa opção lá, tá bom? Então não deixe de olhar essas páginas e realmente confirmar. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos voltar para a aula, que a aula realmente está show de bola. Voltando aqui para a aula, nessa dica aí, essa última dica, eu vou utilizar como exemplo a música, um pedacinho dela, o início da música Sozinho, do Peninha. Depois eu vou mudar de tom para vocês entenderem essa parte de padronização da escala e realmente trabalhar isso que vale a pena estudar. Então, essa música, no original, ela começa com um acorde dissonante que bonito, que é o Ré, com sétima maior e nona. Só para vocês saberem, ó. Só que eu vou utilizar o Ré com sétima maior para facilitar, tá bom? Depois ele usou o quinto grau invertido aqui, seria o Lá, mas ele fez um Lá com baixo e em Dó sustenido, tá bom? Que é a terça invertida aqui, ó. Depois ele fez o sexto grau menor com sétima e o seguindo a estrutura certinho do campo harmônico. Até agora não teve mudança. Nesse início não vai ter mudança de tom. Depois ele fez o segundo grau menor com sétima, que é o Mi menor. Depois ele fez o quinto grau com sétima, que é o dominante, para voltar na música de novo. Então, ela fica desse jeito aqui, ó. Às vezes no silêncio da noite nós dois. Percebeu? Ficou bem grave para mim. Eu preciso mudar de tom isso. Não tá legal. Eu já não canto bem, né? Então, e ficou muito grave. Mas é o tom original da música. O Caetano Veloso fez muito sucesso com essa música cantando neste tom, certo? Só que eu quero mudar, então eu vou pro Sol. Então o Sol vai ser o primeiro. Vou usar o quinto grau invertido, que eu usei invertido lá quando estava no Ré, sexto grau menor com sétima, segundo grau menor, depois segundo grau menor com sétima, exatamente como eu fiz quando estava no tom de Ré. E o quinto grau, que é o Ré com sétima, que é o quinto grau de Sol. Ó, mesma coisa. Ó como ficaria mudando de tom, mas usando o mesmo conceito de estudo. Eu não mudei nada, eu só mudei de tom, usando o campo harmônico corretamente. Olha só que legal. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Só até aí. Viu? Eu mudei de tom. Então, o importante dessa aula é você entender que o campo harmônico ele é padronizado. Não esqueçam disso. Claro que tem que estudar. Eu sempre passo dicas aqui para estudo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de passar realmente, vamos dizer assim, matéria para casa, né? Estudar. Porque é assim que você aprende estudando, tá bom? Dá uma olhadinha com calma, eu tenho certeza que você vai gostar. Pegue lá do início, assista todos os pontos, né? Todos os momentos aí da aula e vai dar certo, tá? Não deixe de curtir lá embaixo, não esqueça de dar um joinha, um like. Se você não é inscrito também no canal, se inscreva, tá bom? Seja nosso parceiro aí. E realmente não esqueça também de compartilhar esse vídeo com a galera aí, compartilha aí, porque tem muita gente precisando estudar essa matéria, tá bom? Gente, um forte abraço, que Deus possa abençoar vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.